A parábola da vinha e do viticultor, que são figuras da alma e do livre-arbítrio. Paz para vocês, meus amigos. O Senhor é bom. Ele nos concede um encontro para uma refeição fraterna. Onde vocês estavam indo? Jesus pergunta aos ex-pastores, enquanto caminha por um matagal para se proteger do sol. Alguns em direção ao mar, outros em direção às montanhas. Viemos aqui juntos em número cada vez maior, à medida que outros grupos se juntavam a nós ao longo do caminho, diz Daniel, ex-pastor no Líbano. Sim, e nós dois gostaríamos de ir até ao grande Hermon, para nutrir os nossos corações, onde pastoreávamos os nossos rebanhos, diz o seu companheiro Benjamim. É uma boa ideia. Irei para Nazaré por algum tempo. Depois estarei em Cafarnaum e Betsaída, até a lua nova de Elu. June, estou lhe contando para que você me encontre em caso de necessidade. Sentem-se e vamos preparar nossos alimentos para reparti-los segundo a justiça. Fazem-no espalhando suas riquezas num pedaço de pano. Bolos, queijo, peixe salgado, azeitonas, alguns ovos, as primeiras maçãs, e repartem a comida com a mesma alegria com que a colocaram, depois de Jesus ter oferecido e abençoado tudo. Como estão satisfeitos com a inesperada festa do amor? Esquecem-se do cansaço e do calor, perdidos na alegria de ouvir Jesus, que pergunta o que fizeram, aconselha-os ou conta-lhes o que fez. E embora a hora muito quente de um dia abafado pudesse deixar alguém sonolento, eles estão tão interessados que ninguém cede ao sono. E quando a refeição termina e as poucas provisões que sobraram foram recolhidas e divididas em partes iguais entre eles, eles vão para a parte mais densa do mato mais próximo da colina e, sentados ao redor de Jesus, à sombra das árvores, imploram-lhe contar-lhes uma bela parábola que possam usar como regra prática de vida e de ensino. Jesus, que está sentado de frente para a planície de Esdraelon, agora desprovida de colheitas, mas luxuriante em vinhedos e pomares, vira os olhos, olhando o panorama como se estivesse procurando um tema naquilo que vê. Ele sorri. Ele encontrou. Começa com uma pergunta geral. As vinhas desta planície são lindas, não são? Sim, muito bonita. Estão extraordinariamente carregadas de uvas em maturação e estão muito bem conservadas. É por isso que rendem tanto. Devem ser plantas de grande valor, insinua Jesus e conclui. Como a planície está dividida em propriedades pertencentes a fariseus ricos, eles a cultivaram com boas plantas, independentemente das despesas. De nada adiantaria comprar as melhores plantas se elas não tivessem sido cuidadas continuamente. Sou especialista no assunto porque cultivo vinha em todas as minhas propriedades. Mas se eu não trabalhar muito, isto é, se não tivesse trabalhado muito, como meus irmãos continuam fazendo agora, acredite, mestre, eu não poderia oferecer-lhe na época da vindima uvas como as do ano passado. Diz um homem forte, com cerca de 40 anos, que penso já ter visto, mas cujo nome não me lembro. Você está certo, Cleofas. Todo o segredo para ter bons frutos é cuidar de nossos bens, diz outro homem.
bons frutos e bons lucros, porque se a terra desse apenas o que se gasta nela, ainda assim seria um mau investimento de dinheiro. A terra deve produzir o fruto do capital que nos custa, mais um lucro que nos permita aumentar a nossa riqueza, porque devemos considerar que um pai tem que dividir seus bens entre os filhos, e de uma propriedade, seja a terra ou dinheiro, ele tem que fazer várias partes, uma para cada filho, para dar a cada um deles o que viver. Não creio que tenhamos culpa se aumentarmos a nossa propriedade em benefício dos nossos filhos, insiste Cleofas. Você não é, se conseguir isso com trabalho honesto e de maneira honesta. Então você diz que apesar da boa qualidade das mudas plantadas, é preciso trabalhar muito para ter lucro, não é? Certamente que sim, antes de termos os primeiros cachos, porque demora, sabe? Porque é preciso ter paciência e trabalhar também enquanto os rebentos só têm folhas. E mais tarde, quando começarem a dar frutos e ficarem fortes, é preciso cuidar para que não haja ramos de videira inúteis, insetos nocivos e que as ervas parasitas não empobreçam o solo. E você tem que garantir que os galhos da videira não sejam sufocados pela folhagem dos arbustos e da trepadeira. E você tem que cavar ao redor da base da videira, formando círculos para que o orvalho possa penetrar e a água possa estagnar um pouco mais do que em qualquer outro lugar que nutre a planta. E você tem que espalhar estrume, trabalho duro, mas é necessário, mesmo que seja desagradável, porque as uvas tão doces, tão bonitas, que cada cacho parece uma coleção de pedras preciosas, crescem exatamente sugando o fétido estrume preto. Parece impossível, mas é assim, e é preciso devastar as folhas para que o sol brilhe nos cachos. E quando acaba a vindima, é preciso arrumar as vinhas, amarrá-las e podá-las, cobrir as raízes com palha e excrementos, para protegê-las das geadas. E também no inverno é preciso ir ver se o vento ou algum ladrão puxou fora das estacas, e se o tempo afrouxou os laços com os quais os galhos estão amarrados às estacas. Há sempre algo a fazer até que a videira esteja completamente murcha. E depois ainda há trabalho a fazer para retirá-la do solo, que é limpar, tirando todas as raízes, para que fique pronto para receber uma nova planta. E você sabe como é preciso trabalhar pacientemente, com mão leve e olhos bem acordados, desembaraçando os brotos das plantas mortas, emaranhados com as das vinhas ainda vivas? Se alguém agisse tolamente e com a mão pesada, quanto dano seria causado? É preciso ser profissional para saber disso. As vinhas, elas são como crianças, e antes que uma criança se torne homem, quão duro é preciso trabalhar para mantê-la sã de corpo e mente. Mas eu falo o tempo todo e não te deixo falar. Tu nos prometeste uma parábola. Na verdade, você já contou. Bastaria aplicar a sua conclusão e dizer que as almas são como as vinhas. Não, mestre, você deve falar. Eu falei bobagem e não podemos fazer o trabalho de aplicação sozinhos. Tudo bem, ouçam. Quando tínhamos um corpo animal no ventre da nossa mãe, Deus criou uma alma no céu para fazer o futuro homem à sua semelhança, e ele a infundiu no corpo que estava se formando no ventre. E o homem, quando chegou a hora de nascer, nasceu com uma alma que até a idade da razão era como uma terra deixada inculta pelo seu dono. Mas quando o homem atingiu a idade da razão, ele começou a raciocinar e a distinguir o bem do mal. Percebeu então que tinha uma vinha para cultivar ao seu gosto, e ele percebeu que tinha um vinhateiro responsável pela sua vinha, o seu livre-arbítrio. Com efeito, a liberdade de guiar-se que Deus concedeu ao homem, seu filho, é como um servo eficiente, concedido por Deus ao homem, seu filho, para ajudá-lo a tornar fecunda a sua vinha, que é a sua alma. Se o homem não tivesse que trabalhar sozinho para enriquecer, para construir para si um futuro eterno de prosperidade sobrenatural, se tivesse que receber tudo de Deus, que mérito teria ele em recriar-se em santidade, depois que Lúcifer corrompeu a santidade inicial
dada gratuitamente por Deus aos primeiros pais? Já é um grande presente que as criaturas que caíram por herança de culpa recebam de Deus a possibilidade de merecer uma recompensa e se tornarem santas, nascendo de novo, por vontade própria, para a natureza inicial de criaturas perfeitas, como o Criador deu a Adão e Eva e aos seus filhos, se os primeiros pais tivessem permanecido livres da falha original. O homem que caiu deve tornar-se um homem escolhido através do seu livre arbítrio. Agora, o que acontece com as almas? Isto, o homem confia sua alma à sua vontade, ao seu livre arbítrio, que começa a trabalhar a vinha que até então permanecia um terreno sem vinha, um terreno bom, mas desprovido de plantas duráveis. Durante os primeiros anos de sua existência, apenas cresceram ervas frágeis e flores caducas. A bondade instintiva de uma criança que é boa, porque é um anjo que ainda não conhece o bem e o mal. Você pode perguntar, quanto tempo ele permanece assim? Geralmente dizemos, durante os primeiros 6 anos. Mas, na verdade, existem razões precoces para que tenhamos crianças responsáveis pelos seus atos antes dos 6 anos. Há crianças que são responsáveis pelos seus atos também aos 3, 4 anos de idade. E são responsáveis porque sabem o que é o bem e o que é o mal, e querem livremente o primeiro ou o segundo. No momento em que uma criança consegue distinguir uma ação boa de uma má, essa criança é responsável, não antes. Assim, um tolo, mesmo que tenha 100 anos, é irresponsável, mas seus tutores são responsáveis em seu lugar, e devem zelar amorosamente por ele e por seu próximo, que pode ser prejudicado pelo sujeito estúpido ou tolo, para que ele não possa prejudicar a si mesmo ou a outras pessoas. Mas Deus não imputa nenhuma culpa ao idiota ou ao tolo, porque infelizmente eles estão privados da razão. Mas estamos falando de seres inteligentes, sãos de corpo e mente. Assim o homem confia sua vinha não cultivada ao seu viticultor, ao seu livre-arbítrio, que começa a cultivá-la. A alma, que é a vinha, tem voz e faz com que o livre-arbítrio a ouça. É uma voz sobrenatural alimentada por vozes sobrenaturais que Deus nunca nega às almas. A voz do guardião, a dos espíritos enviados por Deus, a voz da sabedoria, a das lembranças sobrenaturais que toda alma recorda, embora o homem não tenha uma percepção precisa deles. E a vinha fala ao livre-arbítrio com voz bondosa e suplicante, suplicando-lhe que a adorne com boas plantas, que seja ativa e sábia para que não se transforme num matagal selvagem, estéril, venenoso de arbustos espinhosos, onde serpentes e os escorpiões fazem ninhos, as raposas as suas terras, e as martas e outros quadrúpedes malignos suas tocas. O livre-arbítrio nem sempre é um bom cultivador, nem sempre zela pela vinha e a defende com uma sebe intransponível, ou seja, com firme boa vontade, visando proteger a alma dos ladrões, dos parasitas, de todas as coisas nocivas, dos ventos fortes que podem causar as florzinhas das boas resoluções caírem quando mal começaram a ser desejadas. Oh, que cerca alta e forte é necessária ao redor do coração para salvá-lo do mal! Como é preciso vigiar para que não seja forçada e para que ninguém abra grandes brechas por onde possam entrar as dissipações, nem pequenas aberturas astutas na sua base, por onde penetram víboras, os 7 vícios capitais. Como é necessário capinar, queimar o mato, podar, abrir valas, adubar através da mortificação e cuidar da alma através do amor a Deus e ao próximo. E é necessário vigiar com os olhos bem abertos e a mente bem desperta, para que os brotos da videira que pareciam bons não se tornem maus, e se isso acontecer, deverão ser extirpados impiedosamente. Uma única planta, mas perfeita, é melhor do que muitas plantas inúteis ou nocivas. Temos corações, temos, portanto, vinhas sempre cultivadas,
onde novas vinhas são plantadas por um extravagante cultivador que acumula plantas novas. Quer fazer este trabalho e aquele, tem ideias que nem sequer são perversas. Então ele as negligencia e elas se tornam más, caem no chão, degeneram e morrem. Quantas virtudes perecem porque se misturam com a sensualidade, não são cultivadas, porque, em suma, o livre-arbítrio não é sustentado pelo amor. Quantos ladrões entram para roubar, para mexer nas coisas, para extirpar, porque a consciência adormece em vez de estar vigilante, porque a vontade perde a força e se corrompe, porque o livre-arbítrio é seduzido e, embora livre, torna-se escravo do mal. Mas, considere, Deus o tornou livre e ainda assim o livre-arbítrio se torna escravo das paixões, do pecado, da concupiscência, em uma palavra, do mal. Orgulho, ira, avareza, luxúria, primeiro misturados e depois triunfantes sobre as boas plantas. Um desastre. Quanta seca que seca as plantas, porque as pessoas já não rezam, enquanto a oração é união com Deus e, portanto, um orvalho de sucos benéficos para a alma. Quanta geada congela as raízes por falta de amor a Deus e ao próximo. Quanta pobreza de solo, porque as pessoas recusam a adubação da mortificação e da humildade. Que emaranhado inextricável de brotos bons e ruins, porque não se tem coragem de sofrer cortando o que é nocivo. Esse é o estado de uma alma cujo guardião e cultivador é um extravagante livre-arbítrio inclinado ao mal. Enquanto a alma cujo livre-arbítrio vive ordenadamente e, portanto, em submissão à lei, dada para que o homem saiba o que é a ordem, como ela é e como é mantida. E, sendo heroicamente fiel ao bem, porque o bem eleva o homem e o torna semelhante a Deus, enquanto o mal o torna brutal e semelhante a um demônio, é uma vinha regada com as águas puras e úteis da fé, devidamente sombreada pelas árvores da esperança, aquecida pelo sol da caridade, controlada pela vontade, amadurecida pela mortificação, amarrados pela obediência, podados pela força, guiados pela justiça, vigiados pela sabedoria e pela consciência. E a graça aumenta, auxiliada por tanta ajuda. A santidade aumenta e a vinha torna-se um jardim maravilhoso, onde Deus desce para o seu deleite. Desde que a vinha permaneça sempre um jardim perfeito, até a morte da criatura, Deus tem tal obra de boa vontade e livre-arbítrio trazida por seus anjos para o grande jardim eterno do céu. Vocês certamente querem isso para vocês. Portanto, tomem cuidado para que o demônio, o mundo e a carne não seduzam o seu livre-arbítrio e arruinem suas almas. Observem que haja amor em vocês, e não o apego de si, que extingue o amor e coloca a alma no poder de diversas sensualidades e desordens. Estejam vigilantes até o fim, e as tempestades poderão molhá-los, mas não machucá-los. E carregados de frutos, vocês irão ao seu Senhor para a recompensa eterna. Terminei. Agora meditem e descansem até o pôr do sol, enquanto me retiro para orar. Não, mestre, não devemos demorar a partir para chegar a alguma casa, diz Pedro. Porque há tempo até o pôr do sol, dizem muitos. Não estou pensando no pôr do sol ou no sábado, estou pensando que dentro de 1 hora haverá uma violenta tempestade. Vê aquelas nuvens escuras em forma de língua que sobem lentamente das cadeias montanhosas de Samaria? E aquelas que são tão brancas e progridem rapidamente do oeste? Um vento inferior sopra no primeiro e um vento superior no último. Mas quando estiverem aqui acima de nós, o vento superior cederá ao siroco e as nuvens escuras carregadas de granizo descerão e se chocarão com as brancas, carregadas de relâmpagos, e então você ouvirá alguma música. Vamos rápido, sou pescador e consigo ler o céu. Jesus é o primeiro a obedecer, e todos partem rapidamente para as quintas da planície. Na ponte encontram Judas, que grita: "Oh, meu mestre, quanto sofri sem ti!
Louvado seja o Senhor que recompensou minha perseverança em esperar por ti aqui. Como foram as coisas em Cesareia? Paz contigo, Judas. Jesus responde brevemente e acrescenta: falaremos em casa, venha, uma tempestade está iminente. Na verdade, rajadas de vento começam a levantar nuvens de poeira das estradas ressecadas. O céu fica nublado com nuvens de todas as formas e tonalidades. E o ar fica amarelo e sinistro, e as primeiras gotas grandes, quentes e esparsas começam a cair, e o primeiro relâmpago sulca o céu, que já está quase escuro. Eles começam a correr e, instigados pela vontade de não ficarem encharcados até os ossos, chegam à primeira casa quando, em meio ao estrondo de um raio que cai ali perto, um dilúvio de chuva e granizo cai sobre o local, causando um forte cheiro de terra úmida e do ozônio exalado pelos relâmpagos incessantes. Eles entram e, felizmente, a casa tem alpendres e é habitada por camponeses que acreditam no Messias. E, com veneração, convidam o mestre a sentir-se à vontade com os seus companheiros, como se estivessem na sua própria casa, mas levante a sua mão e disperse o granizo por pena do nosso trabalho, dizem, aglomerando-se em torno de Jesus. Jesus levanta a mão e abençoa os 4 pontos cardeais, e a chuva só cai do céu para regar pomares, vinhas, prados e para purificar a atmosfera pesada. Que seja abençoado, Senhor, diz o chefe da família. Entre, meu Senhor. E enquanto a chuva cai forte, Jesus entra numa sala muito grande, um depósito, e cansado como está, senta-se rodeado pelos seus apóstolos. Judas Iscariotes, buscando informações do Mestre. Deve ter continuado a chover durante todo o dia anterior e durante a noite, porque o solo está muito úmido e as estradas estão ficando lamacentas. Mas para compensar isto, a atmosfera está limpa, livre de poeira em todos os níveis, e o céu sorri lá em cima, e parece tão fresco e claro depois da tempestade, como se fosse primavera. E a terra também sorri, orvalhada, fresca, limpa, com uma reminiscência da primavera na serena e fresca madrugada. E as últimas gotas de chuva, retidas pelas folhas emaranhadas ou penduradas nas gavinhas das videiras, brilham como diamantes ao sol, enquanto os frutos, lavados pela forte chuva, exibem os matizes da sua casca, cujos tons pastéis vão se tornando dia a dia os tons perfeitos de plena maturidade. Azeitonas e uvas ainda duras e verdes misturam-se com a folhagem verde, mas cada pequena azeitona tem uma pequena gota pendurada na sua base, e os cachos compactos de uvas são como uma rede de pequenas gotas penduradas nos caules das uvas. Hoje está agradável para caminhar, diz Pedro, pisando alegremente no chão, que não é empoeirado, não queima e também não é viscoso. Você parece respirar pureza, mas olha a tonalidade do céu. Judas Tadeu responde a ele. E aquelas maçãs, aquele cacho ali, em volta daquele galho, não sei como ele aguenta o peso e sai da massa de frutas com um cacho de folhas. Quantas cores! O verde das escondidas vai ficando amarela, as outras vão ficando vermelhas, e as 2 mais expostas ficam completamente vermelhas onde o sol brilha. Parecem que foram cobertas com cera, diz o Zelote. E caminham felizes contemplando as belezas da criação, até que Tadeu, imediatamente imitado por Tomé e pelos outros, entoa um salmo celebrando a glória criativa de Deus. Jesus sorri ao ouvi-los cantar tão alegremente e se junta ao coro com sua bela voz. Mas ele não consegue terminar porque os cariotes, enquanto os outros continuam a cantar, aproxima-se dele e diz: Mestre, enquanto eles estão ocupados e desatentos cantando, diz-me, como foi a viagem a Cesareia e o que fizeste? Você ainda não me contou, e este é o primeiro momento que estamos sozinhos e podemos falar sobre isso. Primeiro eram os nossos companheiros e os discípulos e os camponeses que nos acolheram. Depois os nossos companheiros e os discípulos, agora que os discípulos nos precederam. Nunca pude perguntar-te.
Você está muito interessado, mas em Cesareia não fiz o que farei na propriedade de Joanã. Falei da lei e do reino dos céus. A quem? Aos cidadãos, perto dos mercados. Ah, não para os romanos? Você não os viu? Como é possível estar em Cesareia, residência do procônsul, e não ver os romanos? Eu sei, mas eu digo, bem, você não falou com eles pessoalmente? Repito, você está muito interessado. Não, mestre, simples curiosidade. Bem, falei com as senhoras romanas. Para Cláudia também? O que ela disse para você? Nada, porque a Cláudia não veio. Não, ela me fez entender que não deseja que ninguém saiba que ela está em contato conosco. Jesus dá muita ênfase à frase e observa diligentemente Judas que, embora seja um sujeito atrevido, muda de cor, enrubesce levemente e depois empalidece. Mas ele logo se recompõe e diz: ela não quer? Ela não te estima mais? Ela é louca. Não, ela não está brava. Ela tem uma mente bem equilibrada. Ela pode dizer e distinguir o seu dever como uma dama romana do seu dever para consigo mesma. E se ela busca luz e fôlego para si, para sua alma, caminhando em direção à luz e à pureza, pois ela é uma criatura que busca instintivamente a verdade e não vai descansar na falsidade do paganismo, ao mesmo tempo, ela não quer ser prejudicial à sua pátria, nem mesmo em teoria, como ela poderia ser ao fazer as pessoas pensarem que ela está do lado de um possível concorrente de Roma. Oh, mas você é rei do espírito. Mas vocês, apóstolos, embora saibam disso, não podem se convencer de que é verdade. Você pode negar isso? Judas cora novamente e depois empalidece. Não consegue mentir e diz: não, mas é o nosso amor excessivo que, mais ainda quem não me conhece, isto é, Roma, pode desconfiar de mim como concorrente. Cláudia está agindo de forma justa, tanto para com Deus quanto para com sua pátria, honrando-me como rei e mestre do espírito, senão como Deus, e sendo leal à sua pátria. E admiro os espíritos leais, justos e não obstinados. E gostaria que os meus apóstolos merecessem o louvor que dou à mulher pagã. Judas não sabe o que dizer. Ele está prestes a se separar do mestre, mas a curiosidade o instiga novamente. Mais do que curiosidade, é o desejo de saber o quanto o mestre sabe. E pergunta: perguntaram por mim? Nem de ti, nem de qualquer outro apóstolo. Sobre o que você falou então? Da vida casta, do seu poeta Virgílio. Você pode ver que o assunto não interessava a Pedro, João ou qualquer outra pessoa. Mas o que aquilo tem a ver com isso? Uma conversa inútil? Não, ajudou-me a fazê-los considerar que um homem casto tem um intelecto brilhante e um coração honesto, muito interessante para as senhoras pagãs, e não só para elas. Tem razão. Não te vou atrasar mais, mestre. E ele quase corre para se juntar aos que acabaram de cantar, e aguardam os dois que ficaram para trás. Jesus junta-se a eles mais lentamente e diz: vamos por aquele caminho do bosque. Encurtaremos o caminho e ficaremos protegidos do sol que já está cada vez mais forte. Também poderemos parar no meio da mata e comer em paz. E fazem-no indo para noroeste, em direção à propriedade de Joanã, porque os ouço falar dos camponeses daquele fariseu. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.